A gente tem que pensar que a gente não está sozinho e não vive de forma individual. Isso tudo é muito difícil para grande parte das pessoas. Então a gente precisa debater como a gente se livra do estresse pelo qual todos nós passamos quando estamos no trânsito. A gente vai falar agora com a Maíra Guedes, ela está ao vivo aqui. Precisamos falar sobre saúde mental, sobre o emocional das pessoas numa sociedade com tantas experiências de violência. As brigas de trânsito estão cada vez mais violentas e a Maíra está com uma profissional que pode nos ajudar a tentar entender o que pode estar acontecendo, um profissional, tá? O que pode estar acontecendo e principalmente como é que a gente pode lidar com isso, não é isso, Maíra? Conta pra gente, porque a nossa experiência aqui de jornalismo, você na rua fazendo matéria, eu aqui no estúdio também noticiando, a gente tem visto que as brigas de trânsito são frequentes e a escalada de violência também está presente nisso, né, Maíra? E é uma escalada de violência que muitas vezes, né, chega com a morte das pessoas envolvidas. Por isso a importância de se falar e de se cuidar nesse sentido, viu, Neila? A gente acompanhou agora na reportagem, né, uma briga de trânsito que terminou com uma pessoa baleada. Houve aí esse comportamento das pessoas envolvidas. Esse é apenas um caso, tá? É um caso que a gente está trazendo para usar como exemplo, mas existem muitos outros casos, como você bem disse, nessa jornada da gente como jornalista, brigas que às vezes começam com uma discussão pequena e terminam em algo maior. A gente relembra até o caso também de uma mulher servidora pública que chegou a ser atropelada por um advogado. Esse foi um caso também de grande repercussão. Tivemos muitos outros aí no decorrer desses dias e a gente traz essa discussão, a importância da saúde mental. E é por isso que a gente vai conversar agora com o Rafael Braga, ele que é psicólogo. Rafael, bom dia, obrigada aqui pela sua participação. Quando a gente fala dessas brigas de trânsito, a gente está vendo que a intolerância está cada vez maior. Isso é justificado pelo quê? É um estresse, é um pico de raiva? O que a gente pode trazer de informação? Bom dia. Inicialmente, a gente tem nossos compromissos no dia a dia e a ansiedade ultimamente vem potencializando bastante o estresse, né? E dentro nessa vontade de atingir os nossos objetivos, chegar no horário, tudo, a gente acaba tendo ali o trânsito como um jogo, né, onde a gente tem barreiras que a gente tem que ultrapassar para conseguir atingir aquele objetivo, uma faixa de pedestre, um sinal, tudo. Por que quando a gente está atrasado, parece que tudo para, né? O sinal está parado, todo mundo para na faixa de pedestre, o trânsito não flui, exatamente porque o nosso cérebro tem um foco em resolver problemas. E aí, quando ele identifica um problema que ele não consegue resolver, ele potencializa o estresse e a raiva. E no trânsito tem a questão do anonimato, né, onde aquela pessoa está dentro daquele carro, que é uma ferramenta que protege ele, de certa maneira, facilita a fuga, e nisso ele tem esse sentimento de que não precisa respeitar as regras, as condutas, questões morais e éticas, e facilita essa questão do conflito junto com o outro. E dentro desse ponto, normalmente as pessoas não tratam o outro carro, o outro indivíduo, como pessoas. É um objeto, é um obstáculo, alguém que está atrapalhando ele chegar no objetivo dele. Então falta bastante empatia de entender o outro que está ali, que também pode estar atrasado, tudo. E dentro desses estresses, dentro do trânsito, a gente ativa emoções como raiva, como medo dentro disso. Então muitas das vezes quem cometeu a infração, por exemplo, fez uma ultrapassagem, é imprudente, ele continua indo, mas quem for ultrapassado, como assim essa pessoa está passando de mim? Então é a questão do jogo, eu não posso permitir que essa pessoa me ultrapasse, e ela vai atrás da outra pessoa no intuito de tirar satisfação, e aí a gente acaba vivendo mais esse irracional, né? Onde o indivíduo ele tem que buscar o seu espaço, ele briga pelo espaço, e a emoção toma conta e o racional é totalmente deixado de lado, onde a gente vê esse aumento dos conflitos. Agora você tá mencionando aí essa questão do comportamento. Todas as pessoas estão sujeitas a reações como essa? Ou algumas pessoas já dão algum sinal? Ou são pessoas que, por exemplo, já fazem algum acompanhamento? Ou não? Isso é do ser humano e qualquer um pode passar por um momento desse? As questões emocionais é natural de todo ser humano, né? A raiva, o medo, emoções de defesa. Mas a gente tem alguns indivíduos que têm uma dificuldade maior de elaborar a raiva, principalmente a figura masculina, né? O homem ele é educado, a explosão, ele não pode chorar, ele não pode demonstrar outros sentimentos, e dentro disso
a gente vê, tá dentro desses conflitos, normalmente é a figura masculina, principalmente, que apresenta, até porque o homem também tem dificuldade de falar sobre as suas emoções. E quando potencializa, ele explode e acaba tendo comportamentos irracionais e mais violentos. Perfeito. Neila, temos perguntas do estúdio? Na verdade, a gente tem interações aqui, Maíra, que eu vou chamar até um espaço aqui para a gente mostrar. Eu perguntei para as pessoas de casa como elas se saem dessa situação quando elas acontecem. Eu vou chamar essas interações e a gente vai discuti-las depois. Olha só, a Débora de Planaltina compartilhou com a gente que quando ela fica estressada no trânsito, coloca um louvor lindo e começa a cantar. Funciona para Débora. Será que funciona para você? Você pode experimentar. Talvez não for um louvor, pode ser uma música que te acalma, já tem ela engatilhada aí no trânsito. A Tatiana disse o seguinte: quando estou no trânsito, respiro fundo, penso na minha família e peço a Deus proteção. Tatiana, muito obrigada pelo seu compartilhamento. Também é muito edificante para nós descobrir que a sua alternativa funciona. Iraí diz o seguinte: quando sou fechada no trânsito, simplesmente saio numa boa, sem discussão e não revido. Vou embora. Jesus é maior e a vida que segue. Tá certo, Iraí? Obrigada. Você tá vendo que são as mulheres que estão compartilhando. Vai muito de encontro ao que disse aqui o psicólogo pra gente, né? A Carmelita do Sol Nascente, bom dia. Sobre a briga no trânsito, acho que nós, condutores, devemos sempre manter a calma e principalmente nos colocar no lugar do outro. Obrigada, viu, Carmelita? As mulheres estão compartilhando alternativas, usam mais isso no trânsito. Talvez por isso a gente tenha menos situações em que mulheres discutem no trânsito e mais de homens por conta de tudo que o psicólogo falou. Vamos voltar para lá? A Maíra está com o psicólogo agora. O senhor falou pra gente que os homens estão mais envolvidos nisso, né? E eu queria falar com o senhor a respeito do seguinte: a gente fala de um racismo sistêmico na sociedade. Os homens foram construídos num papel de muita dureza, de esconder seus sentimentos, e agora a gente está querendo desconstruir essa masculinidade difícil também para os homens. Você consegue perceber que eles estão buscando mais ajuda para desconstruir essa parte dura dos sentimentos e se abrir um pouco mais para outras verdades? Sim, nos últimos anos a gente vê uma busca bem maior da figura masculina para terapia, para entender suas emoções. Muitas das vezes direcionado por uma mãe, por uma mulher, por uma namorada dentro disso. Como nas perguntas, na interação do público, a gente viu que a mulher ela tem facilidade de se expor, de se comunicar, de trazer a emoção para fora. E a partir do momento que você expõe a sua emoção, você consegue entender ela. Porque todos nós estamos suscetíveis à raiva, ao medo, a explosões de estresse dentro disso. Mas se eu não falo sobre essa emoção, eu não entendo, quando ela vem eu não tenho controle. Eu não tenho controle sobre aquilo que eu não conheço. Então é muito importante a gente falar sobre a questão de saúde mental, do homem se cuidar, do homem conseguir realmente expor seus sentimentos, suas emoções e também não ser tido como chacota na sociedade, né? Muitas das vezes o homem, quando procura a terapia, parece que ele está vindo cometer um crime, né? Ele chega com vergonha, todo tímido, dentro disso ele tem dificuldade na primeira sessão de falar, mas também quando ele se permite, ele tem uma evolução muito boa e melhora todas as relações da vida dele, né? E como o público que interagiu pontuou, é sempre importante a gente tirar o foco daquilo que está gerando o estresse, naquilo que está gerando a raiva. Então, você colocar uma música, você pensar em alguma outra coisa e tentar desconectar daquele conflito é um facilitador para que se não tenha uma explosão de raiva e situações como essas que vêm acontecendo. A gente está falando já no momento ali, no pico, né? Aconteceu, perdi a razão, o que eu faço para me controlar? Mas no dia a dia, mesmo antes de não acontecer nada, como lidar com tudo isso? Qual é, por exemplo, a gente sabe que receita não existe, mas uma orientação, sair de casa, o que eu devo fazer para que, se surgir uma situação dessa, eu consiga manter um controle? Uma atividade que normalmente eu passo para os meus pacientes é 5 minutos por dia você tirar para conversar consigo mesmo. No final do dia ou no início do dia, é o momento que você percebe quais emoções eu senti hoje. Então eu senti raiva, por que eu senti raiva? O que gerou essa raiva? E a partir desses pequenos diálogos você vai entendendo os seus comportamentos, porque como que funciona? A gente tem um estímulo, que é uma situação externa dentro de tudo isso, e esse estímulo ele vai gerar uma emoção.
Essa emoção pode ser o medo, a raiva, como que eu estou pontuando que são as principais. E a emoção gera o comportamento. Só que se eu tenho um comportamento gerado única e exclusivamente pela emoção, sem racionalizar, eu vou ter um comportamento irracional, um comportamento animal, lá do homem do tempo das cavernas mesmo, de fato. Então a gente tem que aprender a ter esse filtro entre a emoção e o comportamento apresentado. Porque se eu sou fechado no trânsito, naturalmente eu vou ficar com raiva. Eu vou ficar chateado, eu vou ficar estressado. Mas essa emoção é válida para aquele momento? Talvez não. Então, assim, o que ela vai me trazer de positivo naquele determinado momento? Nada. Então, eu tenho que tirar o foco dela, porque ela não tem validade alguma para mim. Desacelerar, seria isso? É muito importante. Hoje a gente tem uma grande dificuldade de desacelerar, né? Então, a gente está o tempo todo conectado. Hoje a gente tem tanto compromisso. A gente já acorda, hoje eu tenho que levar a criança na escola, voltar e trabalhar, pegar ela na hora do almoço. E dentro disso, a nossa vida em si só já gera esse estresse. Aí você chega no trânsito, que é para ser algo para facilitar a sua locomoção, você acaba encontrando mais desafios e ali você acaba realmente perdendo o controle. Então, desacelerar, se conectar consigo mesmo dentro disso, desconectar também da tecnologia, né? Então, quando a pessoa está dirigindo, ela está resolvendo problemas pelo celular, aí acontece uma situação específica e isso gera todo esse caos que a gente vem vendo nos últimos tempos. Ou seja, a saúde mental está ligada com tudo, né? Não é só ali uma terapia, é você fazer uma análise da sua vida, é você também levar em consideração outros quesitos como lei, como o senhor mesmo está falando, na tecnologia. É um momento em que dá para relaxar, tá? Dirigindo, mesmo que tenha o caos, dá para você encontrar um equilíbrio ali. Sim, com toda certeza. Dentro disso, você entender qual que é o seu... eu tenho que buscar os meus filhos na escola e aconteceu um acidente. Então, as pessoas que estão ali, elas têm responsabilidade sobre aquele acidente? Não. Então, naquele momento, o que te resta é comunicar quem você tem que avisar que você não vai conseguir chegar no seu horário e deixar fluir. Não precisa ter essa necessidade do agora, né? Então, é realmente dar essa desconectada e realmente evitar que essas raivas, essa explosão apareçam. Perfeito. Doutor Rafael, muitíssimo obrigada pela entrevista. Neila, muitas dicas boas aqui pra gente seguir e, ao mesmo tempo, dar uma relaxada, né? A gente realmente precisa desacelerar. Foi didático, viu, esse papo aqui, e uma coisa bem importante que ele falou foi da autoobservação. Você precisa se conhecer, ver como é que são os seus comportamentos para você poder corrigir, que seu poder de ação tá só no que você pode fazer, no outro não. Então, olha para dentro, para de olhar para fora, porque você vai ter mais sucesso.